Na aula de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais, que envolvem todos os conjuntos que nós já estudamos. Nós já conhecemos e falamos sobre o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Vamos agora falar um pouco do conjunto dos números irracionais, porque com ele nós formamos um conjunto maior chamado de conjunto dos números reais. Então, os números irracionais é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica, e ele é representado pela letra I. São exemplos de números irracionais: raiz quadrada de 2, que é igual a 1,414213562373 infinitamente. O π, que é igual a 3,14159263535 infinitamente. E também um número decimal 1,707007007 infinitamente. Você nota que todos esses números eles são infinitos e não têm período, então eles são considerados como números irracionais. Reunindo-se esse conjunto dos números irracionais com todos os outros conjuntos, os naturais, os inteiros e os racionais, nós formamos o conjunto dos números reais, que vai ser representado pela letra R. 2 pertence aos reais, menos 5 pertence aos reais, 3 quartos pertence aos reais, 2,030030003 infinitamente pertence aos reais, e assim por diante. Os conjuntos numéricos dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais são subconjunto dos reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também aos reais. Observe alguns números que pertencem a um conjunto e não a outro. Por exemplo, o menos 5 pertence aos reais, o menos 5 pertence aos inteiros, mas o menos 5 não pertence aos naturais. Além desses, outros subconjuntos de reais são muito utilizados. O R asterisco, conjunto dos números reais não nulos, números reais diferentes de zero. R mais, conjunto dos números reais não negativos, números reais maiores que ou igual a zero. R menos, conjunto dos números reais não positivos, números reais menores ou iguais a zero. R asterisco mais, conjunto dos números reais positivos, números reais maiores que zero, não inclui o zero. R asterisco menos, conjunto dos números reais negativos, números reais menores que zero, também não incluindo zero. Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais, ou seja, eles podem ser representados todos os números reais e cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Essa reta é chamada de reta real. Observe a representação de alguns números na reta. Aí nós temos a reta aí com números racionais e irracionais. Agora, como fazer as operações com números reais? Nós vimos que há certas limitações em relação às operações nos conjuntos numéricos naturais, inteiros e racionais. Assim, no conjunto dos números naturais, nem sempre é possível subtrair, obter divisões exatas ou extrair uma raiz quadrada e encontrar um número natural. No conjunto dos números inteiros, nem sempre é possível obter divisões exatas ou extrair a raiz e encontrar um número inteiro. No conjunto dos números racionais, nem sempre é possível extrair a raiz exata e encontrar um número racional. Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, exceto a divisão por zero, bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número não negativo e encontramos números reais. Vale lembrar que há restrições. A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, não representa um número real, pois não existe um número real que, elevado ao quadrado, tenha como resultado um número real negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. Agora nós vamos aplicar esses conhecimentos em algumas atividades. Espero aí a devolução de vocês e até a próxima.